Você já ouviu alguém dizer que ficou doente depois de um longo período de estresse ou de uma tristeza profunda? Às vezes a pessoa conta pra gente que ela tá com alguns sintomas, que tá indo fazer várias consultas em diferentes especialidades, com bons profissionais de saúde, mas ninguém traz uma explicação clínica para esses sintomas. E parece realmente um mistério, mas esses casos têm explicação. De um lado, a ciência já admite que as nossas emoções podem ter influência direta no surgimento de doenças e problemas de saúde física. De outro, as terapias naturais entendem a relação entre nossas emoções e as doenças através de uma perspectiva energética. E esse é o desafio do nosso episódio de hoje, cruzar essas duas visões. Afinal, se você acompanha o nosso podcast, você já sabe que o Barra Life Talks foi criado para levar até você conhecimento relevante e inovações em saúde e bem-estar. E para falar sobre esse tema hoje, eu vou receber aqui o Dr. Carlos Veiga, que é médico com mais de 30 anos de atuação como cirurgião ortopedista, pós-graduado em bioneuroemoção e também criador e professor do método coerência bioemocional. Todos termos que provavelmente você, assim como eu, não conhecia, mas estou aqui curiosíssima para saber do que se trata. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Márcia. Muito obrigado, Marisa, Marco Antônio. Muito obrigado aos nossos net espectadores e toda a equipe técnica. É uma satisfação estar aqui com vocês, uma honra. Muito obrigado a Júlia pelo convite. Bioneuroemoção, em português. Eu me formei em Barcelona, é bioneuroemoção, e isso tem a ver com biologia, neurologia e emoções. Embora, hoje, jogar tudo no balde das emoções me parece um equívoco que tem confundido muita gente ao longo do tempo. A emoção, ela é do corpo, ela é biológica. E o que gera os transtornos não é a emoção. O que gera os transtornos é a nossa mente. É claro que a mente também é responsável por perpetuar estados emocionais, mas quando você fala de fundo emocional, e já é aceito naturalmente pela sociedade, por nós todos, inclusive pelos médicos, que algumas doenças são de fundo emocional. Sobre o câncer, se fala muito isso, né? Que o câncer é uma doença de fundo emocional. E isso é uma confusão que, do meu ponto de vista, deveria ser resolvida, deveria ser elucidada o mais rápido possível, porque o que gera o transtorno não é a emoção. O que gera o transtorno é a mente. E é preciso separar essas coisas para poder compreender melhor. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas vai se beneficiar muito dessa explicação, dessa diferenciação, porque a gente tende a colocar tudo no mesmo pacote, né? Então, vamos trazer para essa conversa que eu já vi que não vai ser nada simples, que tem muitas variáveis para a gente considerar, a Marisa Segreto e o Marco Antônio Franco. Ambos são terapeutas e professores de cura prânica há mais de 20 anos. Vocês viram que aqui é todo mundo muito experiente no que faz. São licenciados pelo Instituto TIS de Viena e, aqui no Brasil, são responsáveis por esse mesmo instituto, né, a unidade brasileira. Então, seja muito bem-vindo, Marco e Marisa. Olha, é uma honra estar aqui falando da cura prânica e junto com o Dr. Carlos Veiga também, com a experiência dele, porque a cura prânica não pretende substituir a medicina tradicional, ela quer complementar. Então, qual é o nosso trabalho? A gente trata o corpo etérico através dos chakras, dos órgãos, de tudo, sem tocar na pessoa. Então, muita coisa psicológica está no corpo etérico, que ainda nem chegou no corpo físico, e então a cura prânica passa a ser também, além de curativa, né? Ela passa a ser também uma prevenção. Entendi. Entende?
Mais ou menos, entendi mais ou menos. Mas já eu tenho um monte de perguntas aqui. Não, eu queria muito agradecer o convite, fiquei muito feliz, porque toda vez que a gente tem essa união de conhecimentos, é sempre bom, né, em prol do outro, né, que eu acho que aqui todos nós temos esse mesmo objetivo, né. Perfeito. Eu queria agradecer muito o convite. Eu que agradeço a presença de todos vocês. Tenho certeza que a gente tem muita coisa para falar aqui. Eu tenho muitas curiosidades. Eu tenho caso na família disso que eu trouxe quando eu abri aqui o episódio, né? A minha irmã é uma pessoa que investiga há anos com vários médicos especialistas, melhores médicos nas especialidades que ela buscou, já fez exames fora do país, continua com sintomas, mas ninguém tem uma explicação clínica. Ninguém fechou um diagnóstico, né? Então, eu tenho um monte de dúvidas que eu já vou falar para ela, assiste esse episódio aí, porque, olha, eu acho que tem explicações que vão ser úteis, né? Sim. Mas eu queria começar de um ponto que eu acho que pode ser, talvez, a dúvida de muita gente, um ponto de partida, né? Existem pesquisas que mostram que as emoções comuns, da forma como a gente entende o estresse, a raiva, muitas vezes, ou a tristeza intensa, que elas podem desencadear realmente doenças físicas? E se sua resposta for sim, como é que isso acontece? Bem, primeiro é preciso separar estresse de emoções. Eu acho que esse é o principal, tá? A gente começar a usar a linguagem para esclarecer, porque a linguagem confunde muito. Já existem trabalhos mostrando que o estresse não é ruim. O estresse só é ruim quando é visto como negativo. O estresse, pelo contrário, nossa vida sem estresse, ela colapsaria. Você chega no aeroporto, você vai precisar trocar um dinheiro, você precisa de um estresse. Senão você não consegue nem fazer o que você tem que fazer. Você vai pegar um táxi num lugar que você não conhece, sem estresse, você vai se dar mal. Ou seja, o estresse, ele é uma arma da natureza. E o estresse não está só conosco, está com os animais também. Outra coisa que precisa ficar claro é o que é uma emoção, não é? Emoção é biológica, são 5, e elas não são dos seres humanos. A primeira coisa a entender é isso, emoção não tem nada a ver com o ser humano. Emoção é do mamífero, um cérebro mamífero, um cérebro que surgiu no planeta há 200 milhões de anos atrás, com os primeiros mamíferos. Então, inclusive, o Paul Ekman, quando chegou na Papua Nova Guiné, deu de cara com uma tribo que nunca tinha entrado em contato com outros seres humanos, e ele mostrou as 5 fotografias das 5 emoções, e aquelas pessoas conseguiram identificar: isso aqui é raiva, isso aqui é medo, isso aqui é tristeza, isso aqui é alegria, isso aqui é nojo, porque são 5 emoções. O Paul Ekman considera o susto também, mas a maioria dos autores coloca o susto dentro do medo. Enfim, isso é uma reação natural dos mamíferos e é evolutivo, porque os mamíferos usam as emoções para evoluir. O que nós entendemos como sendo algo que gera um sintoma físico, que aí também vai outra confusão, uma coisa é doença. Sua irmã, por exemplo, não tem doença que tem um substrato anatomopatológico, assim como a fibromialgia. Muitas mulheres com fibromialgia são consideradas malucas. Vá tratar com um psicólogo e tal, porque o neurologista não acha nada no corpo, faz exames de imagem, não acha, faz exame de sangue, não acha, e aí diz: então você não tem nada. Como você não tem nada? Você tem, você só não tem um substrato no corpo, mas você tem uma doença que não está no corpo, você tem um sintoma. Então, uma coisa é sintoma, outra coisa é doença. E o corpo, ele é um painel que apresenta sinais para que você entenda que o problema não está ali. É como se você tivesse um carro que acende uma luz no painel. Normalmente, o que nós fazemos é ir na farmácia e procurar um médico, porque eu quero apagar aquela luz que acendeu. O corpo é um painel que está te mostrando que tem alguma coisa errada com você. Mas nós não suportamos isso, nós queremos apagar a luz, nós queremos apagar o sinal. Eu vou no médico, eu não sou capaz de fazer isso com o meu carro. Você não levaria seu carro numa concessionária e dizer: moço, por favor, entra aqui debaixo do painel e corta esse fio aqui para mim? Você não faria isso, porque isso é uma irresponsabilidade. Com o seu carro você não faria isso, mas com o corpo a gente faz isso. A gente vai no médico, a gente vai na farmácia, a gente quer apagar o sinal, mas a doença não está no corpo. Quando a doença chega no corpo, ou quando o sintoma chega no corpo,
ele merece ser tratado. Mas nenhuma doença, nenhum sintoma começa no corpo. Porque o corpo é matéria, e a matéria não tem a prerrogativa de tomar a decisão de adoecer. Nós adoecemos na mente. E é por isso que é interessante você separar o que é mente e o que é emoção. Porque a emoção é do corpo, é biológica. E a mente não é do corpo. Mente é pensamento e sentimento. Esse é o conteúdo da mente. As emoções são do corpo, são dos mamíferos. E aí você começa a fazer a distinção entre o que pode estar na minha mente perpetuando um estado emocional. Aí sim você pode dizer, a emoção está envolvida num processo de sintoma ou doença? Sim, a emoção está envolvida desde que a mente esteja atuando para perpetuar um estado emocional, seja de raiva, de tristeza, de medo, de nojo. Claro que a alegria não machuca ninguém. Mas quando eu perpetuo... As emoções não são positivas nem negativas. A alegria é positiva e o medo é negativo. Não tem emoção positiva nem negativa. As emoções são evolutivas. Depende de como cada um vê aquilo, né? Às vezes duas pessoas diferentes têm o mesmo problema e cada uma tem a mente de uma maneira, né? Consegue ver a emoção de maneira Perfeito, diferente. Marisa. Né? Exato. Eu acho que é bem por aí. Eu complementaria o que o Dr. Carlos Veiga está falando com um exemplo. A gente atende muitas pessoas com depressão, pessoas com 1 ano, 2 anos com depressão. E eu costumo dizer que a pessoa não tem só a depressão dela, ela tem a depressão do mundo inteiro, ela tem o inconsciente coletivo da depressão. Uma forma-pensamento, uma egrégora, né, que é a união de formas-pensamentos, que levam aquela pessoa a não melhorar da depressão. Então, a cura prânica, a gente corta elos negativos, no corpo emocional, no corpo mental, que a gente vai explorando, a gente aprende com a cura prânica a explorar esses elos negativos, e a gente corta os elos negativos desses corpos, e eu garanto para você que na primeira consulta a pessoa já melhoraria 50%. Eu não conheço, na nossa técnica, pessoas com, no máximo, com depressão de anos, que não fiquem boas com, no máximo, 2 meses com pelo menos um tratamento semanal. Porque você vai tirar aquilo do etérico, do emocional e do mental para melhorar o físico. Agora, eu queria dar um passo um pouquinho atrás. Assim, a gente entendeu basicamente 2 visões, né? A visão que o Carlos trouxe para a gente e um pouco do que vocês estão trazendo. Mas antes da gente falar da cura, vamos dar um passo atrás. Queria que vocês me explicassem como é que vocês conseguem... E aí a pergunta é para vocês 3, tá? Vocês podem responder, depois a gente volta com o Carlos. Sim. Como é que vocês conseguem identificar que a raiz de uma condição que não teve uma explicação clínica clara, por exemplo, ela está... Ou até mesmo quando uma pessoa tem um diagnóstico de uma doença, mas é uma doença completamente tratável e curável, no entanto, ela fica tendo recidivas dessa doença que não se justificam. Como é que vocês conseguem identificar a raiz da questão? Muitas vezes podem ser links que a pessoa está fazendo da infância, de tempos em tempos. Isso progride até com anos muito parecidos. Vou dar um exemplo de um centenário, de 7 em 7 anos, ou a pessoa passa mal somente num domingo. Então, ela está fazendo links com coisas que aconteceram nela na vida e que aquilo, às vezes, está no inconsciente e que a gente vai buscar de uma forma, a gente está conversando, está falando com a pessoa e está explorando para ver a origem daquilo. E para isso também, a gente estudou um pouco, eu garanto que o Dr. Carlos Veiga conhece também, a medicina germânica do Hammer, que ele mapeou o corpo todinho, né? Então, por exemplo, foi falado aqui da fibromialgia, músculos, ossos, o Dr. Hammer, ele fala em desvalorização. Aí a pessoa diz, eu não tenho desvalorização, mas você vai buscar isso em algum ponto da vida dela. Aquilo tem uma origem, pode ter uma origem até no mundo paralelo, que alguns chamam de vida passada, disso, daquilo, mas a gente vai buscar essa origem através de explorações energéticas. A gente só vê a energia dos sintomas.
Né? É porque é importante a gente ir na causa, né? A gente pensa muito nisso. Quando a pessoa chega com algum problema, você vê qual é a causa disso. Porque o sintoma, tudo bem, eu sinto isso, mas por que você sente isso, né? Então a gente tem que vasculhar de onde está vindo. Pode vir até da gravidez. Né? A gente já pegou casos de pessoas que têm muito medo, não sabiam por quê. E a mãe tinha muito medo na gravidez. E aquilo fica gravado, sim, no campo dela. Então, eu acho que a gente tem que se preocupar muito com isso, sabe? Da gente não ir só nos sintomas, e ir na causa daquilo, né? Que é a raiz, como você está falando aí. Uhum. Você quer complementar, cara? Olha, vamos... perfeito o que o Marco Antônio e a Marisa falaram, é perfeito. Eu estudo muito, basicamente, toda a formação. Começou com Hammer, com a nova medicina germânica. São 5 leis que, ao contrário da medicina convencional, que não tem nenhuma lei, né? Eu aqui não estou falando mal da medicina convencional, cura muita gente, ajuda muita gente. Eu, como cirurgião, vi como é no pragmatismo da medicina. Eu mesmo tenho uma prótese no quadril que, se eu não tivesse, estava na cadeira de roda até hoje. Eu, com 53 anos, botei uma prótese no quadril, levo a vida normal. Então, não se trata de falar mal da medicina. Sim, claro. Pelo contrário. Mas a medicina convencional não se baseia em leis, se baseia em hipóteses. São 5.000 e não sei quantas hipóteses. Não há comprovação de nada. Em compensação, a nova medicina germânica são 5 leis que funcionam sim ou sim em qualquer circunstância, tanto para células animais quanto para células vegetais. Ou seja, daqui nós estamos tratando com leis, e aqui do outro lado nós estamos tratando com hipóteses. Mas a perpetuação de uma doença, ou como você disse, uma recidiva, tem todas essas origens que o Marco Antônio citou. Isso você pode encontrar na tua história familiar, isso você pode encontrar no momento da concepção, isso você pode encontrar me veio a palavra em espanhol, embaraço, não, é gravidez, no momento em que a mãe está vivendo. Veja, nós estávamos no útero da nossa avó. Então não é só o que afetou a nossa mãe. Sim. Imagine que a sua mãe, quando ela era um bebezinho e estava no útero da sua avó, ela já tinha 2 ovários e já tinha ali 400.000 óvulos em cada ovário. Então, a sua mãe, no útero da sua avó, tinha um óvulo com seu nome. Então, você já estava sofrendo as emoções da sua avó. Aí você imagina onde é que isso vai parar. É quântico, né? Não tem passado nem presente. Não, nesse nem caso futuro. não é nem quântico, tá? Mas nesse caso é físico, tá? Memória celular. Você como óvulo físico, você estava no ventre da sua avó. Sim. Então você tem muitas origens de informações inconscientes familiares. Agora, para ser mais prático, como que você cria uma recidiva? Que foi a sua pergunta. Sim. Né? A doença surge quando nós apontamos para fora e escolhemos um culpado pela nossa frustração. Essa é a origem mental de qualquer enfermidade. Qualquer uma. Sem exceção. Sem nenhuma exceção. Você adoece quando você ataca. Você ataca mentalmente. A maioria dos nossos ataques são mentais. Quando você sobrepassa o ataque mental, surge o ataque verbal. Quando você sobrepassa o ataque verbal, surge o ataque físico. Mas antes do ataque físico, 90% das nossas críticas e condenações são mentais. Quando você ataca, do ponto de vista quântico não existe o lado de fora, você ataca a si mesmo. Então, por que recidiva uma doença? Porque você não para de atacar. Porque você não para de apontar o culpado. Sim. Você não para de buscar fora de você um culpado pela sua frustração e pelo seu fracasso. E aí você vai, na mente, causar um estresse de necessidade. O que a sua mente está fazendo? Nós temos 7 necessidades básicas para poder estar vivos. Respirar, hidratar, dormir, comer, alimentar, nos abrigar, nos relacionar e assinar o mundo vibracionalmente. Qualquer uma dessas 7 que falhar, significa morte. As 4 primeiras você morre rápido e as outras 3 você morre mais devagar. Mas isso são necessidades. O que acontece é que o ser humano, ele transforma desejo em necessidade. Só que o nosso inconsciente biológico não sabe nada de desejo. Nosso inconsciente biológico só conhece necessidade.
Então, quando eu transformo um desejo em necessidade, eu crio um buraco na mente, eu crio um vazio. E esse vazio precisa ser preenchido com sintoma. E aí você vai ter uma recidiva. Por quê? Porque você não parou de atacar quem você está atacando, quem você está buscando como culpado. Por que no Oriente é diferente? Porque as filosofias orientais, a espiritualidade deles, eles cuidam da alma. Né? O mestre Shokoku da cura prânica, ele diz que você não é o corpo, você é a alma com um corpo. Então, a melhora da configuração do corpo, você vai atingir a alma. Não a alma encarnada, o ego, que é o que está vivendo aqui, mas a alma superior, para chegarmos no espírito. Então, as religiões misturaram muito essas coisas, né? Então, mas isso é bem dividido. No Oriente, eles explicam muito bem. Então, eles tratam de uma maneira muito mais simples. Até hoje eles usam ervas, isso, aquilo. Quando eles entram e veem uma farmácia com 5.000 remédios, eles começam a rir. Né? É um absurdo. E ouvindo vocês falarem isso, eu fico pensando, né, o quanto de consciência a gente precisa ter sobre todos esses processos que estão acontecendo no nível da mente e que a gente não tem domínio sobre elas. Não estou falando de domínio no sentido de controle, mas de identificação, de conhecimento, de entender o que está acontecendo dentro de você para, então, poder agir, nem que seja uma intervenção, pedir ajuda, buscar uma terapia, né? Porque não é assim, eu confesso que eu sou uma pessoa muito cética. Então, esse episódio, para mim, assim, ele me tira da zona de conforto porque ele faz expandir e considerar que existem outros caminhos, né? E eu tô adorando a explicação de vocês, colocando coisas nas suas caixinhas. O que eu gosto de colocar é que quem melhora é a própria pessoa. A gente só dá uma mãozinha, a gente só melhora a configuração da pessoa. Se você não quiser melhorar, a gente tem tratamentos para fumante. A gente vai tirar os elementais, as formas de pensamento, as entidades de pensamento dos chakras dela. Mas se ela sair dali e fumar 3 cigarros quando saiu, entende? Ela também não tem força de vontade. Eu acho que conecta com o que o Carlos estava falando, né? Sim. Você tomar a decisão de transferir para outra entidade, pessoa, seja o que for, a culpa e a responsabilidade, enquanto, na verdade, talvez você deveria ter a autonomia, a decisão de ir lá e mudar essa realidade. Sim. Mas eu tenho uma curiosidade, então pausa no conteúdo técnico, por enquanto, porque eu sei que vocês 3 tinham outras profissões, né? E talvez ainda mantenham e tal, mas o que aconteceu na vida de vocês para vocês despertarem para caminhos que não são os caminhos da medicina convencional? Quer começar a contar a sua história? Bem, eu hoje estou com 65 anos, então tem 33 anos que eu sofri um acidente com monóxido de carbono. Eu realmente, como médico, até falava com vocês aqui antes da gente começar, né? Eu sempre fui muito cético, muito pragmático. Como cirurgião, era placa e parafuso, ponto final, né? Até que eu sofri esse acidente com monóxido de carbono e entrei em coma e fui encontrado meia hora depois por um colega que morava comigo e eu já estava em morte cerebral. E fui levado ao hospital, eles não sabiam o que fazer comigo, porque só estavam esperando o coração parar de bater, o cérebro já não tinha mais nenhum sinal de funcionamento, e aí resolveram trocar todo o meu sangue, porque a intoxicação com monóxido de carbono, ela é irreversível, você não tem o que fazer com aquele sangue, o monóxido ele se liga na hemoglobina de um jeito que você não adianta ventilar, porque ele não faz mais a troca. O dióxido de carbono, que é o gás carbônico, esse que a gente expira, esse aí faz troca. A hemoglobina troca com oxigênio, vai trocando. O monóxido não, quando ele liga na hemoglobina, ele liga definitivo. Então não adianta ventilar. Então não tinha o que fazer, aquele sangue era um sangue condenado. E eu estava ali, eles estavam esperando o coração parar, enfim. E aí resolveram, alguém teve essa brilhante ideia de trocar o sangue. Falou, não, então vamos trocar o sangue. Por acaso, o sangue que eu usei fui eu mesmo que pedi.
Porque isso aconteceu numa sexta-feira. Na segunda-feira eu atendi uma senhora no pronto-socorro com um colo de fêmur quebrado. Eu falei, eu vou operar a mãe de vocês na sexta-feira, eu preciso de doador de sangue. Aí veio a família inteira doar sangue. No final, quem usou o sangue fui eu. Olha, as coisas parecem que vão se encadeando. Proteção, né? Bacana. E aí a gente sabe, a medicina diz que um cérebro humano não pode ficar mais de 3 minutos sem oxigênio. Sim. E eu fiquei mais de 30. Então, em teoria, não era para estar aqui contando essa história para vocês. E logo depois que eu saí do coma, e eles viram que eu não tinha nenhum dano cerebral, eu mesmo não me atentava para isso dessa maneira. Para mim era um golpe de sorte. Sim. Mas aquilo ficou aqui na minha cabeça, assim, mas o que aconteceu, cara? Por que eu fiquei tanto tempo sem oxigenar o cérebro e não houve nenhum dano? E aí essa coisa foi me incomodando. E quando a internet começou a ganhar velocidade, em 2010, quando tinha... Era 256, 512. Mas aquele barulhinho. 1 mega era... 446, internet a rádio. Aí quando a internet começou a ganhar velocidade, eu comecei a entrar na internet para procurar explicações. Eu disse que tem que ter uma explicação. E não é essa explicação que estão me dando aqui no hospital, na medicina convencional. Eu perguntava para as pessoas como é que um cara se cura do câncer sem fazer nada. E não tinha explicação. Como é que uma mulher engravida sem ter nenhum bebê? Não tem nada, a mulher fica grávida, o peito cheio de leite, o útero cheio de líquido amniótico, a mulher fica toda gravídica, não tem bebê nenhum. O que está acontecendo? Como é que alguém se cura de uma doença grave sem fazer nada? E a medicina não tem. Por que o coração não tem câncer? Eu perguntava, por que o coração não tem câncer? A gente pergunta isso. Não, e Do quanto amor, mais cético você é, mais você questiona. Sim. Porque Sim, precisa ter uma sim, explicação. tem que ter uma né? explicação. E essa aí, E aí você não... como não vinha a explicação, eu falei, eu vou encontrar a Eu explicação. vou atrás dela. Eu vou atrás dela. E comecei a pesquisar na internet, até encontrar um camarada na internet que falava umas coisas que eu falei, opa, É isso aí que eu tenho que escutar. esse cara está falando uns negócios aí que sentido. e era o meu professor, foi meu professor, até hoje, meu amigo Henrique Corbeira, de Barcelona, do Instituto Henrique Corbeira. E aí eu peguei a minha mulher e falei, não, faz a mala aí que nós vamos lá. Nós vamos lá, vamos fazer a pós-graduação lá em Barcelona, porque eu quero aprender isso aí, eu quero saber. E começava com a medicina germânica. Os primeiros módulos da pós-graduação 5 leis eram biológicas. todos de 5 leis biológicas, todos. E assim eu fui investigando. E na base filosófica disso tudo, porque ele não dava aula só de bioneuroemoção. Ele não falava só de medicina germânica, de 5 leis biológicas. Ele falava sobre conceito de unidade. Ele falava sobre a não dualidade através de um curso em milagres. Não sei se vocês conhecem. Já ouvi falar. Um curso em milagres, que é uma transcrição mediúnica. É a mente crística dizendo, olha, eu vou falar tudo de novo, eu já falei 2000 anos atrás, parece que não entenderam direito, agora eu vou falar em forma de curso. E eu comecei a fazer os cursos com ele e a fazer o próprio curso em milagres, que é um livro, né? São 365 exercícios, são 32 capítulos e um manual do professor e um manual de psicoterapia. E essa é a base filosófica que eu uso no método, que funciona para compreender que existe um curador não curado, né? Nós, como terapeutas, vamos chamar assim, somos curadores não curados. Então, quando você está diante de uma pessoa que vem procurar você para que você faça algum tipo de terapia, vamos chamar, Sim, de ajuda. você está curando a si mesmo. Sim. Através do outro, você está curando a si mesmo, porque você imagina... Ao doar energia, você recebe energia. Claro, na nossa ancestralidade, para que cada um de nós esteja sentado aqui nessa cadeira, se você andar 10 gerações para trás, você já tem 4.096 pessoas que se juntaram para você estar aqui. Então tem uma informação poderosíssima aí. Sim. Toda essa informação está no campo, como o Marco Antônio citou, né? Toda essa informação, essa informação ancestral, isso tudo está no teu inconsciente biológico, isso comanda as tuas ações. Mas para ser prático, se você quer sarar, se você quer sanar alguma coisa, ou se você quer, como o Marco disse, se prevenir, porque você pode se prevenir, né? Assuma a responsabilidade. Assuma a responsabilidade. Pare de apontar para fora buscando culpados pelo seu mal-estar.
Isso aí. Perfeito. É muito mais fácil, né? Muito mais difícil. Não, que fazem mais fácil para as pessoas acharem que o problema é do outro. Mas Muito mais fácil é apontar para fora. É isso que ela está falando. Mais fácil e mais rápido. Sim. Mas e para vocês? Como é que foi essa virada? A meu não veio pela dor, né? Veio pelo amor até. Porque eu sempre, desde criança, assim, eu sempre achava a vida assim muito... Eu falei, gente, tem que ter algo mais... Aí esse negócio de você estudar, casar, ter filho, tudo muito bonito. Mas eu falava, gente, não é possível que a gente está aqui no planeta Terra só por isso. Tem que ter algo mais. Eu como aquariana, né, muito curiosa, falei, não, tem que ter alguma coisa. E eu fui em busca eu fui a todas as religiões que você pode imaginar. Eu fui a várias técnicas e nada me identificava. Eu falei, gente, tem que ter alguma coisa. E aí eu tenho um primo que eu conversando com ele, falei, por que você não faz cura prânica? Falei, mas o que é isso? Eu falei, não, vai fazer um curso. Aí eu fiz o curso de cura prânica, eu me identifiquei muito, porque eu falei, é uma coisa muito simples e que tem uma resposta muito rápida. E eu falei, gente, é isso que eu vou fazer. E aí eu trabalhava com eventos, e era uma coisa muito estressante para mim na época. Quando eu conheci a técnica da cura prânica, eu falei... Você baixou teu nível de cortisol. E aí eu estou aí até hoje, sabe? Eu amo o que eu faço. As pessoas brincam com isso. Vocês vão descansar? Eu falo, cara, eu não quero descansar, porque como a gente gosta muito do que faz... parece que não é um trabalho, né? Toda pessoa que vai lá, como ele falou, né, que a gente atende, a gente se identifica com muitas nossas dores também, né, e passa a ser uma cura para a gente. Então, é um trabalho muito gratificante. Então, é isso. Eu cheguei por isso. Ela já começou até a te responder, ela já colocou no pacote, olha, mas queria te ouvir também. Eu estou aqui no Barra Life, né, que é um prédio que tem muitos médicos e tudo. E na década de 80... eu era representante comercial de laboratório farmacêutico. Eu trabalhei no Achei, trabalhei na Fontoura White, um laboratório americano das pílulas, né? Anticoncepcionais, tudo e tal. E dali eu já fui trabalhar com calçados. Eu fui para São Paulo Alpargatas e depois eu fui ser representante de grandes marcas esportivas. Eu trabalhei com Nike, com Fila, com New Balance, com Topper e tudo, até que eu fiquei 32 anos como representante comercial, até que eu conheci a Teosofia, a Sociedade Brasileira de Eubiose, que é uma sociedade teosófica que eu faço parte, em 99 isso. E lá, depois de 3 anos que eu estava ali estudando e tudo, eu lia muito e tal, eu li uma frase do professor da eubiose que dizia o seguinte, procura algo relativo a magnetismo. E eu lia muito naquele período. Eu lia 4 livros por mês, tudo, tal. Hoje eu não leio nem metade disso. E eu participava de um sebo de livros usados que eu alugava livros para ler. Cavalo de Troia, 10 volumes. Eu alugava, em vez de comprar, lia, devolvia e Vocês estão resgatando coisa que o outro resgatou a internet. No modem. Sebo de livros usados. Aí eu achei um livro de cura prânica e levei para casa. Olha. Aí li aquele livro, me interessei e fui buscar onde tinha curso disso, em 2002. Há 23 anos atrás. É o caminho sem volta, né? Sem volta, com certeza. Então, agora que eu já matei minha curiosidade, queria que a gente voltasse para a parte, né, que a gente associasse, tentasse explicar um pouco para as pessoas, e aí vou pedir para a Marisa começar, para elas entenderem que problemas de saúde ou doenças são mais comuns, assim, que vocês recebem muito de pessoas nos dias atuais. Eu acho que talvez 50 anos atrás a gente tivesse outras questões, né? Sim. Hoje, no mundo moderno, com tudo do jeito que a gente vive, todo mundo sempre muito acelerado, muito abrindo mão, talvez rejeitando viver partes de nós que precisam ser vividas, né? Sim. Talvez a gente tenha um grupo, e aí eu tenho essa curiosidade, né? Existem doenças ou problemas de saúde mais recorrentes, que chegam mais frequentes para vocês? Eu sinto muito que tem muita ansiedade, né? E depressão, as pessoas têm procurado muita gente por isso. O que eu acho que é um conjunto de coisas que eu falo assim, o que a gente pode ajudar? No tratamento de cura prânica, que é um equilíbrio energético, né? E a gente sempre indica, por exemplo, a gente medita muito. Eu acho que a meditação é uma coisa que é muito importante. Assim, como eu vejo muito isso, assim, inclusive eu li outro dia mesmo uma pesquisa nos Estados Unidos
tinha lá, era na parte da esquerda as pessoas meditavam com a mesma doença, e da direita não. Eles fizeram uma pesquisa que foi impressionante a rapidez de cura que essas pessoas que meditavam. Então, a atividade física, a respiração, tudo isso a gente sabe que complementa a cura prânica e é o que pode ajudar. Mas assim, a ansiedade, a depressão, é uma coisa que as pessoas estão muito assim, entram no desespero. Então, a gente tem que sempre estar ali, podendo aconchegar e acalmar, porque eu acho que é uma coisa... O mundo que a gente está, eu falo, não entro nessa bolha que a gente está vivendo, né? Porque hoje a gente está num momento muito complicado, né? Você hoje não pode dar uma opinião porque as pessoas querem te agredir. Então, tá um momento muito chato, para falar a verdade, que eu estou achando. Então, é o que eu falo para as pessoas, cara, saem dessa bolha, sabe? De tanto ódio, de tanta agressividade. Não precisa isso. Então, é como eu vejo, assim, o que a gente está mais sentindo é isso, e a gente tem conseguido, assim, ajudar. Eu acredito que sim, que as pessoas têm feito um relato, têm dado feedback para a gente, né, que elas conseguem se acalmar mais. Mas aí, Marisa, quando você fala assim, a questão, muita gente chega com a questão da ansiedade, da depressão, talvez obesidade também possa ser, estou chutando aqui, né, que possa ser comum. Essas 3 questões, elas podem estar associadas, é claro que cada pessoa vai ter um histórico, né? Mas, normalmente, assim, a pessoa chega lá com ansiedade, ou com obesidade, ou com depressão. Pode estar associada ao quê? Sim, a gente sempre pergunta desde quando ela começou a sentir isso. Aí ela fala, comecei a sentir isso porque eu não passei no trabalho, eu não consegui isso, não consegui aquilo. Sempre tem uma questão. E aí, quando ela vai nessa questão, a gente pede para ela vivenciar aquela questão que ela sentiu. E aí, na cura prânica, a gente consegue limpar o que está no campo dela, de negativo. Lá a gente só limpa o negativo, né? Então, muitas vezes, a gente tem que ir na causa, por isso que eu falo desde o começo aqui, ir na origem mesmo, o que deu para ela ter depressão, para ela ter ansiedade, para ela ter, sei lá, um sistema nervoso, ou ela teve um surto. A gente procura saber o que levou a ela a ter aquilo, entendeu? Então, assim, eu falo assim, eu acho que a gente tem que procurar... Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito agitada, muito. Então, eu consigo hoje, na meditação, me tranquilizar um pouco. E eu falo para as pessoas, falam assim, mas meditação, fica parado, não sei como é que você aguenta. Eu falo, gente, se eu conseguir meditar, qualquer ser humano consegue. Porque eu acho que você tem que ir em busca do que te faz bem, né? Então, assim, eu acho que você indo na causa, que pode ser de um outro tempo, pode ser desde a gravidez, pode ser um trauma de criança que você hoje está sentindo. Vou dar um exemplo meu. Eu perdi minha mãe com 15 anos de idade. E meu pai faleceu tem 4 anos. Quando meu pai faleceu, eu mesmo senti muita falta da minha mãe. Eu falei, gente, mas a minha mãe morreu, eu tinha 15 anos de idade, hoje eu estou com 64. Eu falei, gente, mas como que pode isso? Por quê? Porque ele conseguiu fazer papel de pai e de mãe. Ele supriu aquilo. Depois que ele foi embora, eu me senti totalmente órfã daquilo. Eu falei, não, eu tenho que tratar isso em mim, sabe? E aí eu fui nessa questão de lá, quando eu perdi minha mãe, que na verdade eu não tive o luto que eu deveria ter tido, eu não tive. Eu limpei essa história e hoje eu estou bem. Então, assim, a gente tem que realmente... como é que fala? A gente tem que procurar pedir ajuda, sim. Porque tem muita gente que fala, deixa isso para lá, põe na gaveta e vai levando. Mas um dia a conta chega. Quando a gaveta abre. Conta chega. E aí a gente precisa... Reproduziu ali. Eu complementaria o que ela está falando também com a espiritualidade. A pessoa ter espiritualidade não quer dizer que a cura prânica independe de religião. Embora o mestre, o pai era católico, a mãe era budista, ele se tornou budista e tudo, mas a cura prânica independe de religião. Mas a pessoa tem de alguma forma ter um aconselhamento para desenvolver as virtudes. Sim, é importante. Entende? Não é só a questão da mágoa, do ressentimento, disso que afeta o corpo, né? Mas o desenvolvimento das virtudes, a pessoa precisa ter um mínimo de espiritualidade. Um ateu, eu encontro ateus que têm mais cardíaco e mais coroa do que uma pessoa que vai à missa todo final de semana. Então, a espiritualidade independe da religião. Então, o Gandhi dizia que a verdadeira religião é o amor. Sim. É o chakra do coração. E eu tenho falado um pouco com as pessoas, depois que eu escutei um astrólogo falar, muito interessante, de dizer que nós estamos entrando na era do coração.
Ou você entra na era do coração, entra no desenvolvimento das virtudes, misericórdia, perdão, tudo. Você resolve muita coisa com perdão. Então, tem que ter essa conversa, né? O Ho Oponopono, a lei do perdão, qualquer coisa que você faça nesse sentido, vai te dar o que chamam de livramento de muita coisa. Entendi. E, Carlos, você desenvolveu um método, né, que é a coerência bioemocional. É uma visão semelhante? Como é que você consegue ajudar as pessoas com esse método que você criou? Olha, o método, na verdade, ele é um revés dos tratamentos, vamos chamar de psicológicos, né? Tanto seja uma psicanálise, quanto uma consulta de psicólogo, enfim. Quando você vai procurar alguém para te ajudar do ponto de vista mental, você começa a contar a tua história. Né? Você quer ajudar a pessoa a te ajudar. Então você diz, puxa, eu preciso contar para essa pessoa o que está acontecendo comigo para ela poder me ajudar. E nesse método é o revés. A pessoa não pode falar. Mas como é que você vai me ajudar se eu não te contar? Eu vou te ajudar fazendo perguntas. Você vai responder o que eu pergunto. Porque se você começar a me contar a tua história, ao invés de eu te tirar do labirinto, você vai me puxar para dentro do seu labirinto. E aqui já basta um perdido. Você já não consegue sair do teu labirinto. Então eu não posso entrar aí. Essa é a primeira razão pela qual nesse método o cliente não fala. Por isso é que é muito rápido. Normalmente a gente faz uma sessão. Uma sessão, hoje em dia eu faço uma sessão com uma revisão. Mas antigamente era uma sessão só e é o suficiente. Essa sessão que eu faço é só para arrematar alguma coisa hoje, que algumas pessoas que eu vejo que precisam de um segmento. Mas o que acontece é que a pessoa não pode falar, porque se ela fala, ela fica reforçando aquela história, que é uma história inventada. Todo ser humano cria uma história para si mesmo. Uma leitura, né? É uma percepção interpretada. Nós percebemos o mundo e interpretamos a percepção. A própria percepção do mundo já é equivocada, porque a percepção vem pelo sensório, vem pelos 5 sentidos. E nós nos enganamos com visão, nós escutamos um ruído, achamos que é um sabiá, não é um bem-te-vi. Nós sentimos um cheiro, você fala, é lasanha, não é outra coisa. Nós olhamos, nós tocamos em alguma coisa, você fala, isso aqui é veludo, não é outra coisa. Então, os nossos 5 sentidos, eles nos enganam o tempo todo. E nós percebemos o mundo através dos 5 sentidos, ou seja, nós percebemos o mundo de forma equivocada, nos confundimos com a percepção. Mas o ser humano ele ainda faz uma coisa que vai além, que é interpretar a percepção. Ou seja, você vai muito longe da verdade, só que você senta em cima dessa interpretação da percepção e trata isso como se fosse um fato. Então, esse método, ele arranca você daí, querendo ou não. Por quê? Porque você vai fazendo perguntas muito específicas e a pessoa não pode falar o que ela quer. Ela responde o que foi perguntado. E, nesse método, você vai em cima só do que é concreto. Cenas e diálogos. Cenas e diálogos. E se você não responde, eu não posso seguir adiante. Eu te faço uma pergunta. E você não me responde o que eu te perguntei, eu não posso me mover. Eu tenho que ficar ali até você me responder o que eu te perguntei. E o que acontece é que a maior dificuldade do método, por isso é que a gente tem que fazer acordos antes de começar uma consulta. Eu preciso te pedir licença para te interromper. Marco Antônio, você me dá permissão para te interromper quando você estiver passando da conta? Quando você estiver me respondendo o que eu não te perguntei? Você me dá autorização? Sim. A pessoa dá autorização, porque senão eu começo a interromper e começa a ficar chato. A pessoa fala assim, pô, você não me deixa falar? Sim. Não, eu não te deixo falar, porque não é que eu não queira ouvir, eu não posso te ouvir. Seu método A primeira razão é essa, porque você vai me puxar para dentro do seu labirinto. E a segunda razão pela qual eu não posso te ouvir é que se você começa a me dar informação em excesso, e uma informação dessa toca numa ferida minha, uma ferida inconsciente, Sim. como você disse, uma ferida Sim. da alma, uma ferida que, sei lá, é da minha bisavó, da minha tataravó. Sim.
se uma informação em excesso como essa toca numa ferida minha, meu inconsciente se engaja na história e eu começo a julgar. Sim. E para poder acompanhar uma pessoa, para tirar ela do labirinto, eu tenho que permanecer o tempo todo inocente. Como uma criança curiosa fazendo perguntas. E aí eu vou conectando esses pontos concretos da história da pessoa e isso vai quebrando a narrativa do ego. Quando você vai buscando cenas e diálogos concretos, você vai quebrando as pernas do ego. Porque o ego é que está enganando, o ego é que está contando história, o ego é que percebe e interpreta. Então você vai tirando a pessoa, você vai quebrando a perna do ego, e aí a pessoa consegue conectar com outra história. Quando ela consegue conectar com outra história, ela tem capacidade de mudar a percepção. Quando ela muda a percepção, é aquilo que você falou no começo. Se eu estou passando por um drama e você também, Sim. eu posso adoecer e você não. Sim. Porque você está vendo de outro jeito. Depende do olhar de cada um, né? Depende do olhar de cada um. Sim. Então, o que é isso? O que o método faz? Ele te dá a chance de perceber de outra maneira. E se você conseguir, Interessante. através dessas perguntas e dessa nova história, se você conseguir perceber de forma diferente, a tua chance de curar é muito grande. Sim, sim. E quando eu falo curar, é curar os 3 conflitos do ser humano. O ser humano vive 3 tipos de conflitos só. É o bloqueio pessoal, quando você acha que o seu problema é com você. Sim. É o conflito interpessoal, quando você acha que o seu conflito é com alguém. Com alguém. Aham. E o sintoma físico. Esses são os 3 dramas da humanidade. O ser humano não vive outro tipo de conflito. É o conflito, é o bloqueio pessoal, é o conflito interpessoal e é o sintoma físico. E quando você consegue, através dessas perguntas muito específicas, quando você consegue entender que a sua história, essa história que você está contando para você, é ela que está te adoecendo, e você tem essa ferramenta de poder olhar para essa nova história e perceber de forma diferente, a tua chance de curar aumenta muito. Sim. Perfeito. Já temos aqui sinalização que o papo está muito bom, mas a gente tem que encaminhar para o final, que é uma pena. O tempo é curto, o tempo é Aquilo curto. que a gente falou, quando o negócio fica, né, chega no melhor ponto, está acabando. Eu queria que vocês deixassem, cada um de vocês, uma mensagem, né? Se vocês pudessem dar um conselho para quem está nesse momento com algum desafio de saúde, qual seria, ou emocional mesmo, né? Qual seria a mensagem que vocês deixariam? Olha, eu deixaria uma mensagem que, gente, procura ajuda, sabe? Eu mesmo já procurei ajuda quando eu precisei. A gente tem que ter essa humildade de pedir, porque a gente está aqui, cara, num caminho, sabe, de luz, de amor mesmo, e a gente tem que estar bem. Acho que a gente tem... Eu vejo que as pessoas estão adoecendo porque elas não procuram, sabe? Não estou falando só da cura prânica ou de qualquer outra técnica, mas as pessoas têm que... o conselho que eu dou, que assim, a sugestão, né? Que sejam felizes sempre, sabe? Eu acho que eu brinco que a gente tem o direito, o dever e a obrigação de ser feliz. Então, a gente tem que fazer por onde? Então, a mensagem que eu deixo é que vocês precisarem, a gente faz um trabalho aí de meditação, de atendimento, a gente está aqui no Barra Life agora, e quem quiser alguma ajuda aí, depois é só falar com a gente. E tem tá perfil bom? no Instagram também, não tem? Tem Instagram, Espaço Energia Prânica. E aí é só entrar lá, a gente tem meditação presencial e online também, quem quiser participar. A gente tem projetos sociais também. Então, quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, é só entrar em contato, tá bom? Perfeito. Obrigada. O conselho que eu dou para as pessoas é buscar, né? Então, assim, a Marisa estava contando a história que eu busquei em tudo quanto foi lugar. Às vezes a pessoa não precisa buscar tanto, né? Ela precisou, mas tem gente que, então, a gente dá cursos. Tem curso básico, tem curso avançado que é com cores, tem curso de psicoterapia que você faz, corta elementais, forma pensamento, tudo dos chakras. Tem curso de cristais, tem curso materialização usando o poder do pensamento, que é o Kriya Shakti, que é você criar a sua realidade. Tudo desse mestre Shoa Koksui, da cura prânica. Então, vai na busca. Se não é a cura prânica, busca outra coisa, busca algo que trabalhar com as mãos, né? Eu às vezes brinco que a gente acaba virando artesão da energia, né?
Porque vai fazer mala budista, vai fazer uma coisa, vai trabalhar com barro, faz alguma coisa. As pessoas não podem ficar no lugar comum, como ela disse aqui. Eu só vou viver bem se eu comprar o carro tal, se eu tiver a casa tal. Não, você vai viver bem. Cada um é um templo vivo, né? Você tem que saber aonde é o local que você está dentro de você mesmo. Onde Deus está dentro de você. Eu participei da organização de um evento de longevidade em São Paulo, aconteceu algum tempinho atrás. E eu conduzi um painel com a Maite Proença, ela falou uma coisa que conecta com isso. Ela falou assim, as pessoas precisam aprender a fazer coisas que não servem para nada, aparentemente. É verdade, né? Verdade. E se conecta com isso, você vai desenvolvendo. Perfeito. Às vezes o simples te faz tão bem, né? E eu acho, eu tenho muito essa coisa do manual, né? A gente está sempre muito. Eu, por exemplo, acontece no nível muito intelectual, notebook, né? Dispositivos eletrônicos o tempo todo. E às vezes você ia ali, sei lá, transforma a tua estante. Eu fiz isso, transformei 2 estantes da minha casa num gatil aéreo, né? Sim. As pessoas olham assim, de onde você tirou essa ideia, Márcia? Mas aquilo me fez parar de pensar, de viajar nas outras preocupação, trabalho, um monte de outra coisa, o cérebro acelerado, e focar naquilo. Cara, assim, me fez me sentir muito bem. Talvez quase uma forma de meditação, mas guiada por uma atividade manual. Sim. Uma colocação em cima até do que o Dr. Carlos Veiga falou aqui, é que, por exemplo, eu saí de uma sociedade, eu faço parte de uma sociedade mental espiritualista, a teosofia, né? O que você viu na cura prânica? Cardíaco. Sim. Então, o Mestre Show, ele tem uma meditação da paz planetária que a gente faz toda quarta-feira, às 18 horas, pelo Instagram, que une o chakra da coroa ao chakra cardíaco. Então, você tem que passar a pensar com o coração. Só isso. Só isso. Sua mensagem agora. Eles falam como se fosse assim. Todo mundo simples. Olha, eu concordo com a Marisa e com o Marco que você deve procurar ajuda sempre que for possível. Sim. Mas eu gostaria de dar uma mensagem para as pessoas que não podem procurar ajuda. Porque tem muita gente que não pode procurar ajuda e precisa de alguma ajuda que venha de si mesmo. Eu acho que o maior tesouro que um ser humano pode ter é a paz. E como que você pode estar em paz? Diante de tanta turbulência, né? A mente tão caótica, tantas necessidades, um mundo que parece hostil, difícil. Abra mão do apego aos seus desejos. E eu não estou querendo dizer que você não deseje coisas. Deseje. O universo funciona através do teu desejo. Você move o mundo com o teu desejo. Mas não pense que o seu desejo tem que acontecer do jeito que você imaginou. Desapega de que o resultado do teu desejo tenha que ser da forma como você imaginou. Sim. Isso vai trazer paz. E esse é o maior tesouro que o ser humano pode ter. Você quer se prevenir de uma doença? Esteja em paz. Você quer se curar de uma doença? Busque paz. Quando um pensamento de má qualidade te invadir, diga que você já conhece esse pensamento. Ele é simplesmente uma nuvem no céu que vai passar. E busque paz. Esse é o conselho que eu dou para que todos possam cultivar o maior tesouro humano. Verdade. Estar em paz. É verdade. Né? Alegria cura tudo. Daí o que eu falo, tudo passa, né? Eu sempre falo isso, que eu acho que assim, o problema teu hoje, de repente, amanhã já não é mais, né? Então, às vezes, a gente fica com aquele nervoso, aquela ansiedade de uma coisa que daqui a semana você vai dizer, nossa, como é que eu passei por aquilo ali, né? Então, isso que você realmente está falando, eu concordo plenamente. Eu acho que quando você tem paz, você tem tudo. É a chave do negócio, né? Perfeito. Gente, sensacional. Adorei. Muito obrigada, Marisa, Marco Antônio. Deu que nós é que agradecemos. Poxa vida, obrigada aí pela participação. Luxuoso aí de... Imagina, eu estava aqui de curiosa. Os bastidores esperam a gente, ainda tem mais perguntas que não vão caber aqui nesse episódio, mas eu farei. Essa é a vantagem de ser a apresentadora, né? Tem alguns privilégios. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Eu quero deixar uma mensagem final também para os nossos net espectadores, que, por favor,
senta o dedo aí no like e façam seus comentários, porque é disso que nós vive. É importante. Sim, e as pessoas têm se preocupado muito em discutir inteligência artificial, mas eu saio desse encontro com os nossos convidados acreditando que é cada vez mais importante a gente falar também sobre inteligência emocional. Então, além de curtir o episódio, encaminha para aquela pessoa que você sabe que precisa cuidar da saúde física, da saúde mental e das emoções. Curte a gente aqui no YouTube, também no Instagram, no @LifeMedicalCenter, e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!